Amém? Amém. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero vocês animados em nome de Jesus até o final. Prometo não passar dos 50 minutos que o pastor Denis me liberou para essa última mensagem. Amém? Amém. 50 minutos, segura um pouco aí. O coração está acelerado, eu sei. Daqui a pouco eu tenho uma missão. Eu vou gritar mais ainda daqui a pouco. Eu vou, pode ter certeza que eu vou. Então calma o coração de vocês. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 13. Dá para me ouvir atrás aí? Arnaldo, consegue me ouvir aí? Beleza? Muito bom. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de número 34 e 35. Em nome de Jesus. Esse é o texto que o Senhor Jesus colocou no nosso coração para compartilhar com você nessa noite de encerramento desse acampamento. Deus certamente já falou com você a partir desde sábado pela manhã, sábado à noite, hoje pela manhã e agora por meio dessa palavra. Se você ainda tem dúvida do quanto Deus lhe ama, do quanto Deus se importa com você, se você ainda tem dúvida do quanto Deus se importa com a sua vida de comunhão com o povo dele, nessa noite, em nome de Jesus, como palavra profética, você não terá dúvida do quanto Deus te ama e do quanto Deus se importa com que você se envolva com a igreja e tenha comunhão plena com o povo dele. João capítulo 13, versos 34 e 35 dizem assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Até aqui, mais uma palavra de oração pela palavra de Deus. Ó Deus, obrigado por essa noite tão especial, encerramento deste acampamento maravilhoso. E agora, diante desta palavra, nos prostramos com os corações rendidos e abertos para ouvi-lo mais uma vez. Assim, ó Deus, a despeito de mim, da minha pecaminosidade, da minha fragilidade humana, que o Senhor nos use como boca do Senhor para a edificação da tua igreja. Amém. O povo é teu, a igreja é tua, e que o Senhor assim fale aos corações de cada um em nome de Jesus. E que não haja nenhuma distração, Pai. Amém. Que em nome de Jesus a mente, o coração estejam voltados e os ouvidos abertos à palavra que será ministrada neste momento, Pai. Amém. Que em nome de Jesus toda ação do inferno que tenta atrapalhar o povo do Senhor para ouvir a palavra e ser transformado por ela, libertado por ela, santificado por ela, que caiam por terra em nome de Jesus. Amém. E que agora possamos assim, ó Pai, ouvir a tua voz. Amém. E sermos transformados, modificados, limpos pela tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, glória. Amém. A Deus. Queridos irmãos, durante esses dias que aqui nós ficamos nesse acampamento, nós vivemos algo precioso, vivemos algo maravilhoso, vivemos coisas juntos. Como assim? Nós comemos juntos, alguns mais, outros menos, depende do seu estado físico. No meu caso, 80 quilos, graças a Deus, eu mantive. Eu quero chegar em casa e mantê-los também. Nós tivemos momentos de orar juntos, nós oramos juntos, graças a Deus. Momento de oração uns pelos outros. Tivemos também momentos de adorarmos juntos, como aqui tivemos agora. Adoramos a Deus juntos. Contudo, queridos irmãos, nós experimentamos aquilo que é a proposta desse acampamento, que é vivendo em comunhão. Aquilo que o salmista no Salmo 133, versículo 1 diz: como é bom, e foi bom, como é agradável, foi agradável a união dos irmãos. Foi bom, foi agradável, foi maravilhoso. Mas aí surge uma questão, tem uma pergunta que precisa ser respondida, e eu quero respondê-la com vocês nessa noite. A pergunta é: o que acontece quando o acampamento termina? Como será o depois? Como será quando eu voltar para casa? Como é que vai ser quando eu daqui sair e chegar na minha casa? Será que todo esse espírito de comunhão, tudo isso que eu experimentei, que eu desfrutei de comunhão com os irmãos, será que isso vai ficar somente nesses 2 dias?
Por isso essa pergunta é muito importante, porque é muito fácil viver em comunhão como todo mundo está pensando igual. Esses dias aqui foi maravilhoso, vivemos dias maravilhosos. É muito fácil você ter comunhão aqui, é muito fácil você não fugir desse ambiente, porque não tem para onde você ir. Você tem que conversar com alguém, você tem que se envolver com alguém, é fácil ter comunhão aqui. O difícil é quando nós voltamos para a nossa lida diária. O difícil é quando nós retornamos para as nossas tribulações semanais, quando nós teremos que enfrentar os demônios da semana, quando nós teremos que enfrentar os dissabores da segunda-feira, aquilo que nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai suceder. Eu não sei o que Deus tem reservado para provar aquilo que você tem experimentado aqui. Eu não sei o que Deus tem reservado para testar aquilo que você experimentou de comunhão aqui. Eu não sei como será a sua segunda, a sua terça, como será a tua semana, mas eu e você precisamos entender que aquilo que experimentamos aqui deve fazer sentido na nossa semana e não ficar somente aqui. Não pode se limitar somente aqui. Por isso aqui nesses versos de João capítulo 13, o verso 34 e 35, Jesus nos ensina nesses versos que a verdadeira comunhão, ela nasce na cruz. A verdadeira comunhão nasce na cruz. E o que isso significa para mim e para você? O que isso importa para nós? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse momento, brevemente. A comunhão que nasce na cruz. Prepare o coração e vamos decolar juntos nessa mensagem. A primeira verdade desse verso é que a comunhão que nasce da cruz é uma comunhão que começa no amor de Cristo. Como assim, pastor? É uma comunhão que começa no amor de Cristo, porque o Senhor Jesus disse: assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. E aqui é interessante porque Jesus aqui, ele não apenas ordena o amor, ele não apenas mostra como deve ser, ele redefine o padrão de relacionamento. Ele vai mostrar como deve ser o meu amor pelos meus irmãos. Ele vai me mostrar e me ensinar que o meu amor não pode estar condicionado, limitado apenas a um sentimento. Eu agora sinto, agora não sinto. Não. Ele vai mostrar para mim e para você que o padrão de amar é o dele, assim como ele nos amou. E aqui as coisas começam a ficar diferentes, e mais estreito, mais profundo. Por quê? Porque eu e vocês temos a tendência de achar que a comunhão, ela só nasce quando eu sinto algo. Ou seja, quando eu sentir algo, eu faço. Eu vou esperar sentir para fazer. Eu vou esperar sentir para ir. Eu vou esperar sentir para realizar. Eu vou esperar sentir para me envolver com o que vai acontecer. Não. A comunhão que nasce da cruz, o Senhor Jesus nos ensina que começa com o amor dele, assim como eu vos amei. E eu não sei quanto a vocês, se você alguma vez já fez esse exercício de meditar o quanto Deus te amou, assim como eu vos amei. Como que o Senhor me ama? O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores, e o amor de Jesus na cruz, revelado naquele momento onde Ele entrega a vida por nós, é um amor que nos perdoou apesar dos nossos pecados e falhas. É um amor que olha para mim e para você e não nos condena pelas nossas limitações e pecados. É um amor que olha para mim e para você e diz: ei, não importa o que falam de você, vai e não peques mais. É um amor que olha para mim e para você e diz: ei, eu dei a minha vida por você, eu me sacrifiquei por você. É assim que vocês devem amar, assim como eu vos amei. E queridos irmãos, nós precisamos fazer esse exercício constantemente, de meditar o quanto o Senhor nos ama. Porque quando eu não entendo isso, quando eu não compreendo o quanto Ele me ama, o quanto Ele se dedicou, o quanto Ele se entregou por mim, eu acho que meus relacionamentos vão ser condicionados pelos sentimentos. E relacionamento que é condicionado pelo sentimento é um relacionamento que é fadado ao fracasso. É um relacionamento que é fadado a falhas. Porque se eu me relaciono com a minha esposa apenas no sentimento, os sentimentos são
instáveis. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você dorme amando, outro dia você acorda odiando. As nossas emoções, elas variam. As nossas emoções, elas não são constantes. Por isso que eu não posso condicionar a minha relação pelos meus sentimentos, mas da maneira que Ele me amou. E eu preciso olhar para isso. E eu queria que você olhasse para você neste momento. O quanto Deus te ama. Porque eu e você fomos amados de maneira imerecida. O amor dele é o amor imerecido. Nós não merecíamos ser amados, nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos nada, mas Ele olhou para mim e para você, e conforme diz o apóstolo Paulo, com amor eterno, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou da nossa condição de pecador, e nos constituiu filhos e filhas de Deus. E aí você precisa olhar para você. O amor que nasce da cruz, a comunhão que nasce da cruz é uma comunhão que começa no amor de Cristo. O quanto Ele me ama, eu tenho que amar assim também, assim como Ele me amou. E esse amor que nasce da cruz, ele não se limita a ficar pensando: ah não, eu não quero perdoar ciclano, eu não quero andar com Beltrano, eu quero andar só com quem tem afinidade, eu quero montar um grupinho só para quem eu sou, só para quem torce para o mesmo time, só para quem pensa igual a mim. Não foi assim. Porque eu e vocês éramos diferentes, mas Cristo olhou para mim e para você, e conforme já foi dito aqui na oração, quando Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 2, no versículo 1, Ele vos deu vida quando vós ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vida. Então, queridos irmãos, eu quero que você entenda isso, que esse amor que começa na cruz é um amor que me leva a perdoar, não porque eu sinto, mas porque Jesus me perdoa assim também. Não espera sentir, para com esse negócio, não. Quando eu sentir, eu perdoo, não é quando sentir, porque Ele não esperou sentir para te perdoar. Ele perdoou você, independente de qualquer coisa, olhou para você e te perdoou. Então não tem que esperar sentir: ah, mas fulano me ofendeu, fulano falou isso de mim, fulano ontem me zoou porque eu estava com a camisa que parecia flanelinha. Não, queridos irmãos, perdoa. Eu te perdoo, tá, irmãos? Não tem problema nenhum. Eu te perdoo. Ele me perdoou. Isso me lembra a história de um fato que aconteceu: o genocídio de Ruanda. Em cerca de 100 dias, 800 mil pessoas foram mortas por causa de divisões de povos. E a história vai contar que essas pessoas que foram mortas, o que nos chama a atenção não é o número de mortos, mas é que as pessoas que morreram eram vizinhas uma das outras, eram parentes, só porque pensava diferente, só porque tinha uma ideologia política diferente. Eles mataram um ao outro. E a história vai dizer que teve um cidadão que perdeu a família, e ele foi visitar na prisão um camarada que matou a sua família, que tirou a vida da sua família. E todo mundo pensou que ele ia lá para se vingar, que ele iria lá para poder fazer um mal para aquele camarada. Só que ninguém sabia que aquele camarada tinha sido achado pelo amor da cruz de Cristo. E quando ele chega na prisão, ele olha para aquele homem que tirou toda a sua família, e ele simplesmente diz: eu te perdoo, porque eu fui alcançado por um amor que me perdoou, e eu não te devo nada, nem você me deve nada. E vai dizer a história que quando aquele homem cumpriu a sua pena da prisão, saiu da prisão, os dois se tornaram membros da mesma igreja, e até hoje frequentam a mesma igreja, por causa do amor da cruz de Cristo. O amor da cruz de Cristo nos leva a perdoar até mesmo o ódio mais cruel que podemos sentir. Eu quero desafiar você hoje em nome de Jesus: não vá embora sem perdoar. Talvez você tenha alguém que você precisa liberar perdão. Talvez não está nesse acampamento, talvez ficou em casa, talvez ficou em algum lugar, e você sabe com quem eu estou falando. Então, em nome de Jesus, não vá embora sem liberar esse perdão.
liga, procura a pessoa, peça perdão. Texto, Jesus, ele vai nos mostrar que o amor que nasce da cruz, essa comunhão que começa no amor dele também, é uma comunhão de uma decisão diária. Como assim, pastor, uma decisão diária? O versículo diz: novo mandamento vos dou. Novo mandamento vos dou. E o que é isso, pastor, mandamento? Ou seja, Jesus não apresenta o amor como uma sugestão. Não é algo opcional, do tipo, eu não quero, não. Não. O amor, a comunhão, não é uma opção para o cristão. É um mandamento de Jesus para os seus discípulos. Se você é discípulo, você não tem a opção de achar: agora eu vou, agora eu não vou, agora quero, agora não quero. Um discípulo obedece. Por isso que Jesus disse: novo mandamento vos dou. Mandamento é a ordem. Ele deu uma ordem para os seus discípulos. É uma ordem de viver em comunhão. Não é uma opção. Eu não tenho esse direito de achar que devo ou não. Eu preciso obedecer o que ele determinou. É mandamento. É uma ordem dele para mim. E sabe qual que é o problema nosso? É que nós queremos viver em comunhão guiados pelas nossas emoções. Nós queremos viver comunhão guiados pelo nosso achismo. Eu acho que eu devo fazer aquilo que estão pedindo. Eu acho. Não. O cristão, ele obedece o que está na palavra. É mandamento. Novo mandamento eu vos dou: que vos ameis como eu vos amei. Não é uma opção para mim e para você. Você não tem que escolher, eu acho que talvez, quando der. Não. Você precisa estar presente. Você precisa se envolver. Você como discípulo, você como servo, você precisa se entregar mais, se envolver mais, porque esse é o padrão de Jesus para nós. Por isso que é um mandamento, é uma ordem dele. Não é apenas quando é confortável para nós, é até mesmo quando é desconforto para nós. Cada um de nós que aqui estamos, já foi dito aqui pelo pastor Denis várias vezes: vocês estão cansados? Sim. 2 dias aqui cansa. É legal, é bom, mas cansa. Mas é uma ordem de Jesus que fiquemos juntos. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Eu preciso obedecer essa ordem de Jesus. Por isso que eu preciso entender isso. Não é uma opção para mim. E aí você precisa decidir nos seus relacionamentos como que você vai se comportar a partir desse mandamento do Senhor. Você vai construir muros ou você vai construir pontes? Há uma história interessante de 2 irmãos. Herdaram do pai, ambos uma casa, uma do lado da outra. Só que eles tiveram um desentendimento muito sério, de maneira e forma que eles não quiseram mais falar um com o outro. Decidiram romper o relacionamento que eles tinham de anos, irmãos de sangue. E aí um dos irmãos construiu um muro para nunca mais ver o outro irmão. E aí o irmão, revoltado com aquilo, decide contratar um construtor para fazer um muro maior ainda. Só que o construtor, sabendo de toda aquela situação, ao invés de construir muros, ele construiu uma ponte. E ele fez uma ponte. E aí, quando aquele que contratou ele chegou para ver a obra, viu aquela ponte: o que você está fazendo? Eu não mandei você fazer um muro maior do que ele. E aí, quando ele olha para a ponte, ele olha lá do outro lado, e ele vê o irmão dele lá do outro lado da ponte. E algo moveu dentro deles, que começaram ambos a caminhar naquela ponte, em direção um para o outro. E quando eles chegaram no meio daquela ponte, o coração deles não aguentou, e começaram a chorar e a abraçar um ao outro. Por quê? Porque alguém decidiu construir uma ponte. Qual é a ponte que você precisa construir nos seus relacionamentos? Qual é a ponte que você precisa construir na sua família, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos na escola,
Qual é a ponte que você precisa construir no seu trabalho? Qual é a ponte que você tem que construir aqui na igreja? Talvez você está olhando, você tem erguido muros na sua família, na relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com os parentes. E nessa noite Jesus está falando para você: é tempo de derrubar pontes e construir. É tempo de derrubar muros e construir pontes. Pontes de relacionamentos. Deus quer aproximar você daqueles que você um dia se afastou. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiquei pensando: Deus, falei para minha esposa, falei para algumas pessoas próximas, que palavra, Deus, é essa? É essa palavra que Deus está querendo te falar nessa noite, para você que em nome de Jesus está vivendo separado de alguém, porque subiu um muro de ódio, de contendas e divisões, de orgulho, de soberba. Em nome de Jesus, nessa noite, Jesus manda você derrubar esses muros e em nome de Jesus construir pontes para você voltar a se relacionar, voltar a comungar, voltar a falar, voltar a sorrir, voltar a celebrar, voltar a festejar, voltar a ter aquelas festas de família, aqueles aniversários de família, aqueles encontros familiares. Em nome de Jesus, nessa noite, ouça a voz de Deus e derrube esses muros e construa pontes para a glória de Deus. É uma decisão diária. A comunhão que nasce da cruz é uma decisão que eu preciso tomar todos os dias. Construir pontes. Todos os dias eu tenho que ir lá e olhar como é que está a minha ponte, da relação com a minha esposa, da relação com meus familiares, da relação com os meus amigos, da relação daqueles que comungam comigo. Como é que eu estou? Será que eu estou construindo pontes ou eu estou levantando muros? Como é que você está? Em nome de Jesus, construa pontes e renove os seus relacionamentos. E sabe por que eu digo isso? Porque a nossa vida é muito curta. Nós só temos uma vida. Nós só temos uma oportunidade de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós só temos uma oportunidade. Você não terá outra. Você não terá outra oportunidade, porque segundo o autor dos Hebreus, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não espere. Não, quando tiver uma outra oportunidade, não, a hora é agora. Jesus está falando com você agora. Jesus está falando hoje com você. Então não espere. Não espere, porque pode ser tarde. Pode ser tarde. Então o tempo é agora de você, em nome de Jesus, construir pontes e estabelecer relacionamentos de comunhão verdadeira que nasce da cruz. Você é o crente. Você é o discípulo. É você que Jesus está falando. É com você. Talvez a gente venha para alguns acampamentos como esse, ouve palavras e a gente pensa: fulano tinha que ouvir isso, fulano não precisava ouvir isso. Não, é você. Deus quis que você estivesse aqui para ouvir esta palavra. E a palavra de Jesus para você é: construa pontes e não muros, e se relacione, porque o tempo é curto. Nós só temos uma vida e nós não teremos outra oportunidade. E Deus está falando com você nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra para a glória de Deus. Último lugar, queridos irmãos, o texto vai dizer ainda para mim e para você, no verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A comunhão que nasce da cruz é o maior testemunho da igreja para o de fora. A comunhão que nasce da cruz é o maior testemunho da igreja para aqueles que estão do lado de fora. Quando o texto diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, Jesus deixa claro que o maior sinal visível de que o discipulado não é apenas uma doutrina correta, mas é um amor verdadeiro vivido entre os irmãos, é o amor. É o amor. As pessoas lá fora, elas não querem saber: ah, mas eu sou arminiano, eu sou calvinista. Não, isso não significa nada para as pessoas lá fora. Elas querem saber como é que eles vivem. Que comunhão é essa que faz um pai de família ficar 2 dias numa chácara com pessoas diferentes, que pensam diferente em alguns contextos? O que faz uma família inteira
criança, um adolescente. É o amor de Deus entre nós. É por causa dele. É por causa dele. Porque por outra coisa eu não sentaria com o corintiano para comer jamais. O pastor já disse ontem na palavra dele onde que está. O que acontece lá. Eu não vou falar para repetir não. Irmãos, se não for o amor de Deus, as pessoas vão olhar para nós e não vão querer se importar e querer vir para o nosso meio. O que atrai as pessoas é olhar para nós e ver o que esse grupo tem de diferente. Por que eles se reúnem semanalmente? O que eles têm de tão importante que parece que eles estão sempre felizes? Parece que eles não têm dívidas, parece que eles não têm problemas, parece que eles não têm crises. E nós temos. Se a gente perguntar para cada casal aqui, como é que está a conta bancária? Pastor, está mais ou menos. Pastor, ó, está nada. Se eu perguntar para alguns aqui, como é que está a sua vida emocional? Pastor, não tem nem vida emocional. O que é isso? Para alguns, se você sentar 5 minutinhos, bater aquele papo profundo, a pessoa chora. Está quebrada, está doendo, está sofrendo, está enfrentando problemas, dilemas, crises. Mas está aqui, Deus te trouxe aqui. E aí as pessoas de fora olham para nós e ficam tentando entender o que eles têm. E nós podemos testemunhar, nós temos o amor de Cristo que morreu na cruz. E o sangue de Cristo é o que nos une. E maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. É o sangue de Jesus. É por causa dele. É por ele. É só por ele que nós nos unimos, que ficamos 2 dias e mesmo cansados, aguentando ouvir mais um tempo de uma palavra. É por causa do amor de Jesus. É por causa dele. Por isso que o amor dos discípulos é o maior testemunho visível do amor e da graça de Deus para conosco. E é isso que vai atrair as pessoas. É isso que vai trazer as pessoas para o nosso meio, para quando elas olharem e desejarem, eu quero ter isso também, eu quero sentir isso que vocês sentem, eu quero estar com vocês. Como é que faz? O que é isso? Devo sentir isso também. E vem, pode vir. E aí ela vai experimentar dessa graça, dessa bondade de Deus. Isso me lembra a história dos primeiros cristãos, século I, no grande império romano, perseguindo todos os crentes, os cristãos sendo perseguidos. Aqueles crentes sofriam muito, não tinham templo formado, organizado, não tinham nada. Eles eram perseguidos pelo império romano. Mas a história vai dizer, os historiadores dizem, que quando os pagãos olhavam para os crentes do primeiro século, eles falavam a seguinte coisa: veja como eles se amam. Olha como que eles se amam. Eles não se importam. Alguns não tem nem casa mais. A gente bate neles, a gente espanca eles, mas eles ficam firmes. Olha como é que eles se amam. É testemunho, irmãos. Quando nós nos amamos, apesar das nossas diferenças e lutas. Quando nós nos amamos, apesar das nossas guerras, nós nos amamos. Isso é o amor de Deus por nós. É o amor, é a comunhão que nasce da cruz, que é a maior evidência de testemunho de uma igreja. É a comunhão, irmãos. Isso porque o mundo lá fora é dividido, é um mundo que não tem parceria, é um mundo desleal, é um mundo que você não pode contar com ninguém, é um mundo que nos trai, é um mundo que você não tem hombridade. As pessoas não têm mais palavra. Antigamente as pessoas tinham palavra: pode contar comigo que eu vou. Mas quando o mundo olha para a igreja e vê, não, ali naquela igreja tem pessoas que cumprem a palavra. Eles falaram que vão ficar para arrumar depois e vão ficar, amém? Amém. O mundo olha para isso e fica admirado. Esses homens são diferentes. Principalmente no mundo de hoje, no contexto masculino, e eu falo para os homens de modo geral, fazer diferença. As pessoas olhar para nós e dizer: eu quero ser igual a esses caras. Esses caras não tem medo não. Como diz o pastor, cara de leão, né? Cara de leão, não precisa ver cara feia não, irmão. Tem uns que não
não adianta muito, mas tenta melhorar. Deixa a barba crescer que você disfarça. Irmão. Ou deixa só o bigodinho, minha mulher não deixa. Eu queria. Eu ia ficar igual o Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho. Mas ela não gosta. Não deixa não, Martin. Deixa só o bigodinho, imaginou? Coisa linda. Irmãos, a igreja precisa viver essa comunhão verdadeira para testemunhar por de fora que é possível, no mundo caído, ter um lugar onde você pode ter irmão de verdade, olhar nos olhos e dizer: ei, conta comigo, meu irmão, você não está sozinho não. Ei, conta comigo, você não está sozinho. Isso é verdade. Não ser apenas palavras, não ser apenas algo de demagogia, não. Ser verdadeiro. Ei, conta comigo. E quando a pessoa te ligar e você falar: eu estou aqui, pode contar comigo, eu vou com você, onde você for, o que você precisa. Isso é igreja. Só vive isso quem experimenta do amor que vem da cruz. E que você experimente mais disso. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como eu disse no início, nós chegamos aqui, experimentamos coisas boas, incomuns, oramos, cantamos, fizemos tantas coisas boas, mas essa pergunta que ecoa para mim, mais uma vez: como vamos fazer, ou o que vamos fazer com tudo isso que ouvimos aqui desde sábado, quando acabar esse acampamento? O que vamos fazer com tudo isso? Como é que será o depois? Nós vimos que a comunhão que nasce da cruz, ela vem do amor de Cristo. Ela não nasce em nós, nasce da cruz. A comunhão que nasce da cruz é a comunhão que é uma decisão diária. Eu e você precisamos todos os dias tomar uma decisão de amar, perdoar e de estar junto. Todo dia. Todo dia, quando você acordar marido, quando você acordar esposa, você acorda e diz: eu vou amar e perdoar quem for, ou quem me machucar, ou quem pisar em mim. É uma decisão diária. Todo dia, todo dia, todo dia. Toma essa decisão de amar. E vimos que a comunhão é o maior testemunho da igreja. Não é apenas algo pelo que vivemos, é algo que de fato vivemos. Está em nós, na nossa vida. Eu sou assim. E por que isso é assim? Irmão, tem coisa que não se explica, se vive. Vem comigo e vê. Vem e vê. Provar e ver de que o Senhor é bom. É só experimentando. Tem coisa que não tem como você falar. Por que você é desse jeito? Não sei, irmãos. Eu sou assim. E eu amo e adoro ser assim. Eu gosto disso. Tem que ser assim. É o amor que vem da cruz. E tudo isso converge para uma verdade: a comunhão, ela não pode ser um momento, ela precisa ser um estilo de vida dos crentes. A igreja Bela Jerusalém não pode apenas viver de momentos de acampamentos. Você precisa viver isso todos os dias da semana com a igreja. Você precisa viver isso não apenas nas reuniões de semana, a reunião de oração de terça, mas também participar dos momentos da igreja, seja lá o encontro dos livros, dos homens, das mulheres, das crianças, juniores, o trabalho com criança. Você precisa se envolver. Não espere o ano que vem: no ano que vem eu volto ao acampamento. Não, não. Decida agora a fazer parte dessa igreja e a viver tudo que ela tem para você experimentar do que é verdadeira comunhão. E que em nome de Jesus você viva isso. Mas não procure apenas os que eu gosto de conversar com fulano, não, converse com todo mundo. Se envolva com todo mundo. Ouve a história. Você vai ver como que vale a pena. O Salmo 133, ele começa dizendo como é bom e agradável viver unidos irmãos. E quando nós vivemos essas verdades, há uma promessa no último verso: ali ordena o Senhor a sua bênção, vida para sempre. Amém. Ali ordena o Senhor a sua bênção, vida para sempre. Você quer ter vida? Vive em comunhão com a igreja. Quer ter vida para sempre? Vive em comunhão com a igreja.
é uma promessa de Deus para aqueles que vivem plena comunhão, vida para sempre. Você quer vida para sempre no seu casamento? Viva em comunhão. Quer vida para sempre nos seus relacionamentos? Viva em comunhão. Quer vida para sempre na sua vida diária? Viva em comunhão com a igreja. É ali que ordena o Senhor a sua bênção, e a bênção do Senhor é vida para sempre, vida para sempre, vida para sempre, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, mas eu não quero orar uma oração comum com você, não. Eu quero fazer uma oração de entrega com você, uma oração de decisão com você. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar com você para que você tome essa decisão hoje, de não viver isolado, de não viver nos cantos da igreja, não viver esperando que venham até você, não viver esperando que alguém te enxergue. Jesus nessa tarde te viu, te vê, te enxerga, te chama e falou com você hoje. Então, em nome de Jesus, decida hoje viver isso na sua vida. Decida hoje viver isso, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar com vocês de maneira conjunta. Queria que nós fechássemos aqui juntos. O pastor falou que para alguns não precisavam tomar banho, não tem problema, o óleo do Espírito é entre nós. Há uma unção aqui diferente. Então nós vamos nos unir aqui, abraçados, dando mãos. Eu quero orar para que você experimente disso. Eu fui embora depois do almoço, logo depois, fui lá em casa rápido. Eu fiquei orando à tarde um pouquinho, ouvindo os louvores, me preparando para essa mensagem. Só é possível viver isso, essa capacidade de perdoar como Ele nos perdoou, de amar como Ele nos amou. Ela vem do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Quando o Espírito está em nós, quando nós agimos e andamos no Espírito e não na carne, é a carne que promove divisões, é a carne que promove contendas, é a carne que promove o ódio, a inveja. Isso é obra da carne, isso é fruto da carne. Mas nessa tarde, nesse início de noite, a palavra do Senhor nos convida a buscarmos uma vida plena e cheia do Espírito, para vivermos o que é amor, o que é alegria, o que é paz verdadeira, o que é comunhão verdadeira. É somente no Espírito. Então eu quero orar por você, para que você seja alguém cheio do Espírito. Para você adolescente, ser um adolescente, um junior, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Para você, minha irmã, ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Para você, irmão, ser um homem cheio do Espírito. Amém. Para que, em nome de Jesus, na sua casa, no seu trabalho, seus vizinhos, as pessoas possam ver em você os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Elas veem isso em você. O que é um marido cheio do Espírito? É um marido manso, amoroso, paciente, bondoso, alegre. O que é uma mulher cheia do Espírito? É essa mulher que é alegre, que é bondosa, que é mansa. O que é uma criança, um adolescente cheio do Espírito? É esse adolescente, esse jovem manso, alegre, que não fica aborrecendo à toa, empurradinho à toa, mas está cheio de alegria do Espírito. Então, em nome de Jesus, enquanto eu oro daqui, você ora daí no seu lugar, clamando a Deus: Deus, me enche do Espírito, e enche esse irmão que está na minha direita, na minha esquerda, do teu Espírito Santo. Faça esse clamor comigo nesse momento, em nome de Jesus. Ó Deus, nós ouvimos a tua palavra no sábado pela manhã, no sábado à noite. Ouvimos a tua palavra hoje pela manhã, e agora à noite ouvimos essa palavra de comunhão.
E nós queremos viver isso na Sua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é viva e verdadeira. Nós queremos viver essa verdade no nosso dia a dia. Nós queremos experimentar disso, Pai. Por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai, do Espírito Santo do Senhor, Pai. Que toda obra da carne seja desfeita. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo, conduzidos por Ti, ó Pai. Nos encha, Deus, do Espírito para vivermos a alegria da comunhão, a paz da comunhão, a bondade da comunhão, a mansidão da comunhão, a longanimidade da comunhão, a benignidade da comunhão, o domínio próprio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, enche essa igreja do Teu Espírito Santo, enche essas crianças, enche os adolescentes, enche os jovens, enche, ó Deus, do Espírito do Senhor, cada homem, cada mulher, Pai. Que nessa noite, Pai, possamos sair deste lugar cheio do Espírito Santo e falando entre nós salmos, hinos, louvores ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que essa igreja seja uma igreja cheia, que testemunha a comunhão verdadeira para o de fora. Que eles possam olhar para a igreja, Bela Jerusalém, e dizer: neste lugar a verdadeira comunhão. Eu quero estar com eles. Traz gente nova, Pai. Salva vidas para este lugar. Pessoas que estão sofrendo, que estão carentes, isoladas. Que aqui eles encontrem família. Que aqui eles possam encontrar um abraço. Que aqui eles possam encontrar a dignidade, o respeito. Que aqui eles possam encontrar a cruz de Cristo, o amor verdadeiro, Pai. Esperança de um novo céu, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor derrama nos corações dessa noite essa paz, essa alegria, essa comunhão, esse fruto do Espírito. Que eles possam sair daqui, que possamos sair daqui, ó Pai, decididos a viver essa comunhão verdadeira, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Pode sentar, irmãos, nós já estamos na reta final, nos últimos momentos do nosso acampamento. Agradecer o pastor Eliel pela palavra, nossos irmãos também, nosso irmão André, que está enfermo, né, que hoje trouxe uma palavra pela manhã, mas está se recuperando em casa, que a gente esteja orando pela vida dele. Pastor Alexandre também, que esteve conosco no dia de ontem, ministrando. E agradecer a toda a equipe que ajudou na organização desse acampamento. São 2 dias, sim, parece coisa simples e pouca, mas é muita gente envolvida, praticamente quase 1 ano trabalhando em torno desse acampamento, e graças a Deus nós chegamos até aqui. Então quero deixar a palavra de gratidão de uma forma mais geral para todos aqueles que participaram, que organizaram, desde lá da parte de organização, das reuniões da liderança o ano passado, aqueles que carregaram o caminhão, os homens, aqueles que trabalharam aqui na decoração, na cozinha, ajudando, na limpeza. Eu não vou chamar aqui, não vou falar o nome de um por um, depois eu esqueço de um irmão, aí eu atrapalho a comunhão, o propósito da comunhão. Mas você sabe que é você, e mais importante, Deus sabe que é você. Louvado seja Deus por isso. Então fica uma palavra de gratidão a todos que participaram da organização desse acampamento. Eu queria abrir aqui, se tem algum irmão, alguma irmã que gostaria de dar um testemunho breve aqui para nós, desse acampamento, de algum momento, alguma situação da sua vida. Tem algum irmão que gostaria de testemunhar?